Amém, irmãos? Eu trago hoje, né? Quem gosta de escutar história? História. Levante a mão. Até os mais novos aí levantaram a mão, né? Hoje é difícil, né? Papai e mamãe contar historinha, né? Hoje é difícil. Mas é um grande processo de evangelização, de passar as coisas para os filhos, para os netos, né? A minha netinha, ela sempre contar a historinha, aí senta, né? Agora ela está puxa-saco da avó, né? Antes eu contava história, agora ela só quer com a avó. É algum mistério aí que eu tenho que dar lá um pulo na Universal lá. Tem algum mistério aí. Mas amém. Mas a história é muito boa, né? E hoje eu vou contar um pouco de história para você. Mas antes disso, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Não esqueça que nós estamos na Quaresma. Quaresma não é coisa de católico, é coisa de crente. São os 40 dias que antecedem a Páscoa, que nós devemos estar celebrando. João capítulo 3, versículo 16 a 21. Eu acho que deve ser o último. João 3, 16 deve ser o capítulo mais conhecido da Bíblia, né? Se não é, tem problema. Então vamos lá. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Senhor, fala conosco nessa manhã, Pai. Ungimos todos com óleo nessa manhã, Pai, para que possamos ser curados no nosso corpo, ser curados na nossa alma, no nosso espírito, meu Pai. Senhor, que verdadeiramente a Tua palavra produza vida em nosso coração nessa manhã. Que todos que vão ouvir essa palavra ainda, meu Pai, sejam impactados, meu Pai, pela palavra de Deus, não pela palavra do homem. Então, Senhor, fala conosco e usa, meu Pai, apenas como instrumento, meu Pai, da Tua vontade para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Então vamos lá, começando a história, não a história com mas uma história com Acaí, falando sobre, até chegarmos aqui a João capítulo 3, versículo 16, nós vamos dar uma recapitulada, né, sobre os principais pontos da Bíblia, né, da história de Deus para a humanidade, para a história de Deus para nós. Nós vemos que lá no início de todas as coisas, Deus cria um paraíso, Deus cria um mundo, e dentro desse mundo, Deus cria um paraíso, e depois de Deus haver criado o universo, depois de Deus haver criado dentro desse universo um paraíso, Deus cria o homem, Deus cria a mulher. A imagem e semelhança de Deus, Deus os criou,
né? E os colocou nesse paraíso, né? Como a obra-prima da criação dele. Deus os colocou nesse paraíso, e o objetivo de Deus era ter comunhão com esse homem, com essa mulher, uma grande família de Deus, né? Falou: multiplicai-vos, povoai a terra, enchei a terra. Mas o homem, né? E a mulher, o homem, o gênero humano, né? Acham que não era bastante para eles, né? O paraíso que Deus deu, a presença de Deus com eles não era bastante. Eles queriam ser iguais a Deus, né? Satanás queria se assentar no trono de Deus, mas o homem queria ser igual a Deus. Parece a tentação que fez com que Eva comesse do fruto, e depois Adão, né? Também comesse do fruto. E eles comem do fruto que Deus havia falado para não comer, e você sabe que o pecado entra, né? E o homem e a mulher, né? De maneira esperta, né? Tentam resolver o problema, porque os olhos deles se abrem, eles veem a vergonha de estar em luz, não o fato de estar em luz, mas a vergonha de estar em luz, né? Não procuram a Deus, fazem uma roupa, né, de folhas de figueira, tentando dar um jeitinho, né? Um jeitinho humano, né? Seria ótimo se eles tivessem falado: Senhor, pecamos, erramos, falhamos, né? Mas não, tentaram dar aquele jeitinho humano. E por isso, irmãos, nós vemos na história, né, que começa a se seguir Caim, Abel, e aí vem toda aquela história, e a humanidade se corrompe de maneira brutal, a ponto de Deus se arrepender de ter criado o homem. Então Deus resolve matar todo homem, toda mulher, resolve matar todo animal e começar tudo de novo. E ele escolhe um homem, um casal, uma família, Noé, para isso, né? Então Noé constrói uma arca, e você sabe da história, o dilúvio vem, mata todo ser que respirava, né? Todo ser humano, todo animal, e só sobreviveram aqueles que estavam dentro da arca. E mais uma vez, Deus dá uma oportunidade ao homem, né? Fala: agora vocês vão, espalhem-se por toda a terra, da mesma maneira multipliquem-se, e etc. Né? E o que acontece, irmão? E Deus também fala assim: olha, não vão mais destruir a terra. E o que acontece depois dessa oportunidade que Deus deu? O homem volta a se corromper de uma maneira absurda, né? Ao ponto, mais uma vez, de eles quererem ser como Deus, né? Ao ponto de eles quererem construir uma torre que fosse aos céus, né? E quererem ser como deuses também. Então Deus olha para aquilo tudo ali, confunde as línguas dos homens, e Deus agora não pode mais, uma vez mais, né, destruir o homem, porque ele havia prometido que nunca mais haveria de destruir o homem. Toda vez que a gente vê na chuva, o sol, aquela marca do arco-íris, né, a gente pode se lembrar da promessa de Deus. Então Deus agora resolve escolher um povo, não mais a humanidade, porque a humanidade está corrompida, a humanidade tem um coração duro. Então Deus agora resolve escolher uma nação, um povo, e vai e escolhe um homem. Ele começa do 1, ou de 2, né? Abraão e Sara. Ele começa do 0. Podia ter escolhido um outro povo, né? Podia ter escolhido, vamos dizer assim, né, os egípcios, podia ter escolhido outro povo, né? Mas ele resolve começar do 0. E chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vem para uma terra que eu vou te dar a você e a tua descendência. A tua descendência, olha para o céu, será como as estrelas do céu, será como a areia do mar, não é? Então Deus agora começa a trabalhar, né, no povo, que não era povo, né? Eram algumas pessoas, né? E ele começa a cumprir, a sustentar a sua promessa, a sua aliança em Abraão,
Isaac e em Jacó. E Deus sustenta essas pessoas. Deus sustenta as pessoas que estão com eles. E aí vem o Egito, né, irmãos? Você conhece a história. Jacó vai parar no Egito por causa da fome, né? E lá no Egito o povo começa a se multiplicar. Muita gente começa a nascer, anos se passam, né? Aí eu falei números, né? Aparentemente não foram 400 anos depois de José, né? Então aparentemente foi 400 anos depois de Abraão, não importa. Importa que o povo estava lá no Egito. E agora o povo de Deus já é grande. Já podemos dizer que é um povo, né? Que até Faraó, que não conhecia José, começa a temer aquele povo. Então, esse pessoal aí já é grande demais, é numeroso demais. Se eles se juntam com outros povos, eles podem conquistar o Egito. E começa a subjugar aquele povo, e aquele povo clama a Deus, e Deus levanta Moisés como libertador daquele povo. Então Moisés liberta aquele povo, vê as pragas do Egito, você conhece muito bem, e agora Israel é uma nação. Não é mais meia dúzia de pessoas, não sei se também são os milhões, como alguns dizem que são, né? Mas já é uma nação, já é um povo considerável. E Deus continua a proteger aquele povo. Deus continua a guardar aquele povo. Deus faz aquele povo andar a pés enxutos no meio do mar vermelho. Deus manda maná para aquele povo no deserto. Deus manda codornas para aquele povo no deserto. Deus cura aquele povo no deserto. Deus sustenta aquele povo no deserto, apesar de muitas coisas erradas que eles faziam. E agora aquele povo, irmãos, debaixo da liderança de Josué, porque Moisés era morto, aquele povo finalmente vai tomar posse da promessa que Deus havia feito a Abraão. Uma nação, o povo de Deus, povo escolhido. Não foi Abraão que escolheu a Deus, não foi Jacó que escolheu a Deus, não foi Isaac que escolheu a Deus, não foi Moisés. Aliás, Moisés nem queria ir, mas ele lembra da história, né? Foi vai e vai, né? Não vai. Então agora tem um povo, tem uma nação que debaixo do poder de Deus e da direção de Josué e também Caleb, né? Aquele povo entra na terra de Canaã e aquele povo toma posse daquela terra. A promessa que Deus havia feito a esse povo está cumprida. Agora Israel é uma nação. Israel agora tem terra. A terra dos cananeus, dos heteus, dos filisteus, dos jebuseus, dos hititas, dos amalequitas. E o povo prospera naquela terra. Maná cessa, porque aquela era uma terra que manava leite e mel, é uma terra que não era, apesar de ser desértica, dá para cultivar, dá para criar animais. Só que, irmãos, o que acontece? O povo volta a se afastar de Deus. Depois que Josué morre, depois que Caleb morre, depois que essa descendência morre, diz a palavra de Deus que o povo se afasta de Deus. E quando o povo se afasta de Deus, automaticamente o povo se torna vulnerável, porque era Deus que sustentava aquele povo. Então vem a época dos juízes, está na sua Bíblia. O povo era derrotado, o povo era submetido a uma série de coisas por outros povos daquela região, e o povo clamava a Deus, e Deus levantava um homem ou uma mulher, né? Uma
Então Deus levantava uma pessoa e essa pessoa libertava o povo do jugo. E depois que o povo era liberto do jugo e tudo mais, o povo voltava a se corromper e ficava nessa história. Se corrompia, clamava a Deus e Deus tinha misericórdia e libertava o povo através de um juiz. E o povo voltava aos seus caminhos errados. Eu já preguei sobre isso a semana passada ou semana retrasada. Até que então o povo pede um rei. O povo não quer mais ser governado, por um profeta. O povo agora quer um rei igual aos outros povos. Então Deus resolve levantar um homem segundo o coração dele, Davi. Davi foi o rei que Deus escolheu, que era segundo o seu coração. Não era perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. Falhava, mas era um homem segundo o coração de Deus. E aí, irmãos, debaixo do reinado de Davi, claro que debaixo do reinado de Deus, debaixo do poder de Deus, aí Israel se torna uma nação poderosa. Israel começa agora a expandir as suas fronteiras. Ninguém resistia a Davi e aos seus valentes. Ninguém. Então agora sim, agora Israel, pela primeira vez na história, é uma nação poderosa e temida pelos outros povos. E aí Davi morre e vem Salomão, debaixo da mesma promessa que Deus havia feito a Davi. Olha, Davi, porque você foi fiel a mim, nunca vai faltar o rei da descendência de Davi no trono de Israel. E vem Salomão, e aí o poderio de Israel aumenta. Salomão já pega o reino pronto, e por causa da sua sabedoria, que Deus havia dado, ele expande ainda mais os limites de Israel. Só que, na velhice, Salomão se esquece de Deus. Levado pelas suas mulheres, as suas princesas, as suas rainhas, ele se esquece do Deus do seu pai, ele se esquece do seu Deus, começa a levantar altares a ídolos, começa a permitir abominações de Israel. Então Deus olha para aquilo ali e fala assim: olha, tá bom, por causa disso, Salomão, esse reino vai ser dividido. E eu só não vou acabar com tudo que é teu, porque eu fiz uma promessa do teu pai. E eu não posso revogar as minhas promessas. As promessas de Deus, irmãos, são irrevogáveis. São irrevogáveis. Deus não brinca com as promessas dele. Por isso, se você vê na Bíblia uma promessa de Deus para nós, você pode ter certeza que Deus é fiel e vai fazer cumprir essa promessa na sua vida. Mesmo que você fale, mesmo que você erre, Deus vai fazer cumprir essa promessa na sua vida. Então ele fala para nós: eu vou deixar 2 tribos com o teu filho Roboão, mas as outras 10 tribos eu vou dar a uma outra pessoa. E assim aconteceu, Então Deus levanta um homem chamado Jeroboão, que era do palácio de Salomão, e por incrível que pareça, no final da vida, Salomão imita o rei da Saul. Ele tenta matar Jeroboão. Que coisa triste, Coisa triste. O homem mais sábio da face da terra, o homem que levou Israel, o povo de Deus, ao maior patamar da história de Israel, e agora está lutando contra Deus. Então Jeroboão fica com 10 tribos após a morte de Salomão, Ele batalha com Roboão, vence Roboão, batalha e fica com 10 tribos. Só que
esse homem chamado Jeroboão, que ganhou de presente de Deus 10 tribos, esse homem resolve não seguir a Deus. Que coisa, né? Que história, né, irmãos? Essa história é boa você contar para os seus netos, seus filhos, seus bisnetos, né? E resolveu não seguir a Deus. Resolve fazer altares para outros ídolos e tudo mais. E o reino do norte, irmãos, com 10 tribos, à exceção de Judá e Benjamim, que eram as 2 tribos de que ficavam no sul. Nunca houve um rei chamado, esse passou a ser o nome, Israel, que temesse a Deus. Nunca houve um rei nas 10 tribos do norte que temesse a Yahvé. Todos os reis do norte foram reis idólatras, que serviram a outros deuses. E para culminar no final, né, é só você ler o livro de Reis, que trata de Israel, o reino do norte, e o livro de Crônicas, que trata de Judá, o reino do sul. Então você vai ver que no final as 10 tribos são extintas. Acabou Israel do norte. E fica as 2 tribos do sul. E os reis que se levantam no sul depois de Roboão são reis que, com seus erros, né, são reis bons. A Bíblia trata eles como bons, reis que temem a Deus. Até chegar a Josafá, que era um rei bom, um homem de Deus, um homem temente a Deus. Mas o que Josafá faz? Depois, se você quiser ler lá na 2 Crônica 18, Josafá resolve dar, né, o seu filho Jeorão para se casar com Atalia. Sabe quem era Atalia? Atalia era filha de Acabe com Jezabel, do reino do norte. Ele permite que esse casamento aconteça. E ainda vai lá, ainda fica, passaram a ser poupados, né? Acabe e Josafá passaram a ser poupados. A partir daí, irmãos, as coisas começam a ficar complicadas para o reino do sul também. Quando Josafá morre, Jeorão assume o trono. Sabe o que ele faz? Ele mata todos os seus irmãos. Judá começa a oscilar. Depois você vê lá em 2 Crônicas, eu não trouxe, quis trazer nomes para ficar pesada a história, não é? Então Judá, a partir daí, começa a oscilar. No rei bom, que temia a Deus, no rei mau, que fazia coisas contrárias à vontade de Deus. Até o último rei, que era um rei que temia a Deus, que foi Josias, e a partir daí só coisa ruim começou a acontecer. Irmãos, essa mulher chamada Atalia chegou a um determinado momento, né, da história, que ela resolve matar toda a sua família para ela se declarar rainha. Resultado igual ao reino do norte. Igualzinho. Destruição do reino do sul. Nabucodonosor, exílio da Babilônia, submissão a outros povos, mesmo depois da volta do exílio. Mas havia uma diferença aqui, irmãos. Deus havia prometido, séculos e séculos atrás, ao homem que temia ele, Davi. Ao homem que tinha o coração voltado para ele, Davi.
que nunca deixaria de haver um rei em Israel da família de Davi. Essa é a diferença de Judá, no final das contas, que por não ter obedecido a Deus, irmãos, também se tornou o povo que caiu subjugado diante dos outros povos. E aí, irmãos, nós chegamos agora em Jesus. 400 e poucos anos se passam, desde que isso aqui tudo aconteceu, e aí nasce Jesus. Descendente de quem? De Davi. Da linhagem de quem? De Davi. Jesus, irmãos, como está aqui, que nós lemos capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo tanto que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Deus é amor, irmãos. A vontade de Deus nunca é destruir o seu povo. A vontade de Deus sempre é abençoar o seu povo. Mas a santidade de Deus obriga ele a tomar certas atitudes, porque ele não pode conviver com uma coisa errada. Eu falei semana passada aqui, né? Falei, acho que é de manhã mesmo, foi de manhã. Deus, ele é santo, então ele não pode viver com uma coisa errada. Agora, Jesus veio ao mundo, irmãos, não para condenar o mundo. Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Jesus, irmãos, não é o plano B de Deus. Jesus, ele é o plano de Deus para a humanidade, para nós, desde a fundação do mundo. João capítulo 1 fala, né, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas. E o apóstolo Paulo vem falar que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Então, irmãos, Jesus não é uma outra coisa que Deus está fazendo. Não, Jesus é o ápice do plano de Deus desde lá do Gênesis, desde lá do Éden. Jesus veio para morrer por nós. Jesus veio para mudar essa nossa natureza maldita. Você veja que o ser humano ele não consegue, irmãos. Pela sua natureza humana, pecaminosa, ele pode até querer tentar, mas ele não consegue. É mais forte do que ele, a sua natureza. Eu estou falando do homem sem Deus, do homem sem Cristo. Desculpa eu perguntar, mas a minha cabeça está fechando. É como aquela historinha boba, né? Você deve ter escutado já, né? Que estava chovendo muito, né? Lá na lagoa, estava lá o escorpião lá e a água subindo e tudo bom. Então o escorpião pega o sapo, né? Poxa vida, me leva para de lá, porque está subindo a água aqui, eu vou morrer. E o sapo virou e falou assim: vou te levar o quê? Vou te carregar aqui. Ele disse: não, por favor, me leva, eu vou morrer. Não, você vai fazer maldade comigo? Não vou, te prometo. Não vou. E o sapinho, tadinho, botou o escorpião aqui no cangote e foi. E chegou do outro lado. Quando chega lá do outro lado de lá, o escorpião estava saltando, ele foi ferrou o sapo. E o sapo foi para o escorpião morrendo e falou assim: puxa vida, mas eu te ajudei. Ele falou: desculpa, mas é a minha natureza. Essa é a minha natureza. A natureza do
lei é uma natureza má. Uma natureza que acaba se corrompendo. Em Judá, vários reis, eu não quero ficar botando nomes aqui, mas veja na segunda crônica, vários reis que começaram bem bons, também terminaram mal. A natureza humana é terrível. Josafá foi um dos maiores reis de Judá. E permite que o rei mais pagão, mais feiticeiro, com uma mulher feiticeira, entrasse na família dele. Não tem nada a ver, né? E isso não tem nada a ver, é o que desculpa nos dias de hoje, não tem nada a ver, besteira. Dizer, papai, a gente não pode ser assim, né? Não pode ser assado, senão a gente não vai salvar ninguém, senão a gente não vai levar ninguém a Cristo, se a gente for muito duro. Mas não é ser duro, irmãos. Jesus não era duro. Jesus não veio para condenar ninguém. Mas Jesus veio oferecer a salvação. Ele não veio condenar. Ele não veio condenar aquela mulher que já estava no 5º matrimônio. Não chegou a sangue agora, né? Tá, o que é que tu quer? Não. Ele não fez isso. Ele não chegou para aquela adulta que está a ser apedrejada e falou, merece mesmo, está na lei. Não devia estar só você aqui não, devia estar quem estava contigo também. Mas Jesus oferece uma oportunidade dessa pessoa largar essa natureza pecaminosa e entrar numa nova natureza com Ele. Ter uma vida nova com Ele. Essa é a história de Deus para o ser humano, irmãos. Não é que Deus vem fazendo tentativas, não. Isso aqui eram sombras daquilo que Deus tinha planejado. Jesus não é deu certo, caramba, esse ser humano está me deixando já enfurecido, meu Deus do céu, o que é que eu faço com essa raça? Irmãos, nós falamos de Deus, do Senhor da glória. É um teatro, vamos dizer assim, né? É uma história, nós estamos vocês sem mim, vocês não são nada. O ser humano sem Deus, sem Cristo, irmão, já está perdido. Está perdido. O ser humano só tem solução com Cristo. Só tem a solução com Deus. Só tem solução com o Espírito Santo. Sem Ele está perdido. É só você, né, dar um Google e ver a história da humanidade, né? E você vai ver, né, como o ser humano é perdido desde sempre. Desde sempre. Nunca teve paz. Teve um período, pastor, que havia paz. Nunca houve paz. Nunca houve paz. Sem Cristo não há paz. Não há paz. Jesus falou, eu vim para dar essa paz. Não a paz que o mundo dá, mas uma paz diferente, uma paz em mim. Aí nós temos paz. Então, irmãos, não há uma outra opção. Não há uma outra coisa. Chegamos à plenitude dos tempos. Chegamos ao ato final de Deus. Não vai vir outro. Não vai acontecer nada novo. O Salvador já veio. Jesus, o Rei da Glória, já veio. O que nós temos que fazer agora, irmãos? Se nós somos um pouquinho inteligentes, nos voltarmos para Ele. Se nós somos um pouquinho, não precisa ser muito inteligente, não. Um pouquinho só. Se a gente é um pouquinho inteligente, a gente vai se voltar para Ele. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não
crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente as suas obras, porque as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aleluia. Jesus veio nos oferecer de graça. É claro que eu creio na soberania de Deus. Respeito quem não crê. É claro que eu creio na eleição de Deus, mas eu creio também na responsabilidade humana. Ninguém vai aqui para o inferno porque Deus te escolheu para você ir para o inferno. Não. A pessoa vai para o inferno porque ela quer ir para o inferno. Como está aqui, as suas obras são mais e ele não quer mudar a sua obra. Ele quer continuar, né, igual um porquinho lá no chiqueiro. Ele adora o chiqueiro. Ele adora ficar lá no charco, lá, ele adora se lambuzar. Mas todo aquele que olha para Jesus e fala: Senhor, Jesus te ama. Aquele ladrão do lado da cruz de Jesus, tinha 2 ladrões, amém? Amém? Tinha 2. Se você parar para ler, os 2 falavam mal de Jesus. Eu vou entrar aqui agora, que a hora não está ficando adiantada. Os 2 falavam mal de Jesus. Só que eu não sei o que aconteceu, ou talvez eu saiba, né? Talvez fosse aí a eleição, não sei. Um deles resolve começar a repreender o outro dos amigos seus. Não, achei de falar, já chega. Você está falando isso sobre enfermidade de mal, não. Nós fizemos. Aqueles 2 ladrões não eram bonzinhos, não, viu, gente? Não tinha ladrão bonzinho e o malzinho. Aqueles 2 ladrões, eles eram assassinos, os 2. Eles não eram, como dizer, né? Ladrão de celular, não. Eles eram assassinos, porque ladrão de celular não era crucificado. Ganhava muita pensão aí, né? No presente. Ele recebe elogio. Bom, mas esses 2 ladrões, eles eram assassinos. Mas um olha para Cristo e naquele momento crucial ele fala para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando o Senhor entrar na glória, no seu reino. E Jesus, como diz aqui, não passou ali. Peraí, o que você fez mesmo? Quando você matou? Deixa eu fazer um julgamento aqui rápido contigo aí. Ver se você é digno ou não de eu te perdoar. Nós fazemos isso, irmão, porque nós somos humanos. Nós fazemos isso. Muitas vezes, até com a nova natureza, a velha natureza da fala, às vezes nós julgamos. Mas Jesus não faz isso. Ele vira para aquele olho e fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quem quer, irmãos, é de graça, como diz lá em Apocalipse, lá no final. Quem quer, receba de graça da fonte da água viva. Jesus veio, a plenitude de Deus veio, o cumprimento da promessa de Deus veio, ele morreu e ele ressuscitou. Irmãos, será que nós vamos ser tão cabeça dura como esse povo aqui, que não conheceram a Jesus? Ele veio para os seus, como diz João 1, mas os seus não reconheceram.
contei para vocês a história de Israel, do povo de Deus. Vocês sabem da história nossa. O que você vai escolher? Outrora lá no Vale de Gerizim, né? O grupo ficava de um lado, o grupo ficava do outro, um falava bênção, o outro falava maldição. Jesus estendeu o seu corpo no madeira. E ele está falando: vinde a mim. O que você vai escolher? O que nós vamos escolher? Ser teimosos, desobedecer, achar que vamos, né? Como Adão, né? Caramba, todo mundo, meu Deus, que besteira que eu fiz. Deixa eu cozinhar aqui umas, né? Não sei o que ele fez, né? Fez rápido, né? Folha de figueira e fez uma tanquinha para ele, né? Deu jeito. Não tem jeito, irmãos. Sem Jesus não tem jeito. Sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus a humanidade está perdida. Não tem outro plano. Não tem outro plano. Quem acredita nessa, isso é folclore, né? Na história que Jesus vai vir, depois vai, aquela coisa toda, né? Então, irmãos, quando Jesus vier e ele vai voltar, vai ser para reinar e nós reinarmos com ele. Ele é a nossa esperança. Há esperança para nós, irmãos, porque Jesus não veio nos condenar. Não veio nos condenar. Não veio apontar o dedo para nós. É claro que quem ama a Deus vai obedecer a Jesus, né? Então, curva a sua cabeça, irmãos. Aleluia. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa alegria. O amor de Deus é tão grande que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados são apagados. Ele faz de nós uma nova criação, uma nova criatura. E é essa nova criatura que vai reinar com ele pelos séculos dos séculos. Esse é o plano inteiro de Deus. Deus não tem plano A, B, C, D. Deus só tem um plano: Jesus. Busca Ele. Eu tenho certeza que Ele não vai apontar o dedo para você. Tenho certeza que você vai ouvir dele: não peques mais. Não peques mais. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Filho Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deu a sua vida por nós. Morreu em nosso lugar. Nos salvou. Obrigado, Pai. Sem ti não podemos fazer nada. Obrigado, Senhor. Fale com Ele agora, de todos os segundos para você falar com Jesus.
tendo traído o seu mestre. Foi avisado, mas soberbo como era, eu não. Traiu o seu Senhor. E o que Jesus faz? Pedro, você é um sem vergonha, né? O 7:1. Não. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Tu me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Você me ama mais que esse que está aqui contigo? Porque Pedro era sempre o maior. Aí Pedro cai em si. Fala: Senhor, o Senhor sabe que está dentro do meu coração. Apacenta minhas ovelhas. Aquele que traiu Jesus 3 vezes recebe agora o encargo de apacentar as ovelhas do seu Senhor. É porque Deus não condena a ponto dele e fala assim: ah, não tem mais chance nenhuma. Sempre há chance, Pai. Sempre há uma oportunidade. Porque é Jesus. É Jesus. É Jesus. E ele podia ficar aqui a tarde toda, né? Tomé, não? Eu acreditar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ainda bem, irmãos, que Deus, que Jesus, não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. É por isso que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Glória a Deus. É por isso que nós somos as pessoas mais abençoadas dessa terra. Aleluia. Porque sempre há esperança para nós. Sempre. Sempre. Amém, irmãos. Pedir para os irmãos, nós vamos passar os nossos dízimos, passar a multiplicar os nossos dízimos, nossas ofertas.